Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar de volta com vocês. Aqui, voltamos às nossas atividades. Infelizmente, né, nós não estamos juntos pessoalmente, tem que ser esse retorno feito através de vídeo, mas estou muito feliz, muito satisfeito com isso. Estava morrendo de saudade com vocês no grupo aí, saudade de vocês no caso, né? No grupo a gente já estava brincando bastante, conversando, trocando ideia, falando um pouco sobre esse momento que ia chegar, que é o momento da nossa aula, nossa primeira aula, né? Desde o ano passado, que vocês caminharam sem mim e agora estamos de volta. Bom, a gente volta com o capítulo 17, né? Que fala sobre Ásia, um continente gigante. Um capítulo, apesar do nome da Ásia ser gigantesca, vai ser uma aulinha bem curta, tá? Uma coisa bem tranquila aqui pra gente, beleza? Então, eu separo aqui nesse PDF, vou ter que explicar pra vocês como é que eu faço, como funciona essa aula. Eu separo pra vocês um PDF, ele vai ser enviado pra vocês, é basicamente um resumão do que tem no livro. Então vocês podem imprimir isso aqui, tá? Ou vocês procuram essas partes aqui no livro e vai marcando mesmo, mas o ideal é que vocês imprimam. Isso aqui deixa esse material pra vocês guardadinho. E aí, através dessa leitura, eu vou acompanhando o PDF, vou olhando para vocês o que está separado aqui e vou explicando. Então, é simples, básico, vocês vão pegar fácil isso aqui, tá bom? O vídeo é assim mesmo, não é nada bem preparado como tem alguns colegas que fazem aqueles vídeos, né? Top de linha, não é comigo essa parte, é mais isso aqui, esse tete a trash, tete a trash. Mas vamos lá. O continente asiático. Bom, a Ásia é o maior continente do mundo, eu espero que todos já saibam disso. Beleza? Tem 48 países, taranã, e abriga a maior população da Terra. A maior quantidade de gente, sim, 4,5 bilhões de pessoas. 1,5 estão na China, tá? E 1,2 na Índia. Esses dois países reúnem uma população imensa, tá? Se destacam no próprio continente. Aqui já é mais da metade da população mundial, já que nós temos, né, 7 bilhões de pessoas. Banhado pelos oceanos Índico e o glacial Ártico, tá? Taranã, e aqui fala um pouco do contato entre Ásia e Europa na Eurásia, tá? Separado ali pelos Montes Urais, ok? Tem um pedaço ali, até porque tem uma parte a Rússia, ela tá em contato direto com a Europa. E aí você vai encontrar, por exemplo, a parte administrativa, governamental da Rússia fica na parte europeia. Então, por mais que seja no continente asiático, está muito envolvido e muito junto da Europa. A Turquia, por exemplo, a capital Ankara, tá? Ela é a única capital do mundo que está em dois continentes, porque ela está dividida entre... Eu, quando era mais novo, achava que era Moscou, mas não era, é Ankara. Até Ankara é a capital da Turquia, coisa que muita gente não sabe, tá? Mas fica aí. Então, Ankara, que é a capital da Turquia, não é Istambul, e ela está dividida ali entre os dois continentes, Europa e Ásia. Então, formando ali a chamada Eurásia. Beleza? Continuando aqui, devido à grande extensão territorial do continente, no sentido leste-oeste, longitudinal, tá? E tanto como norte-sul. No sentido norte-sul, ninguém supera a América, tá? A gente vai lá quase do Polo Sul até o Polo Norte. Apesar de ser muito grande aqui no sentido norte-sul, a Ásia não supera a América nesse sentido. Porém, de leste a oeste é tão grande que a Rússia, por exemplo, que é o maior país do mundo, ela tem 9 fusos. Na verdade, a Rússia tem 11 fusos horários. São quase 12, ou seja, quase metade do planeta, do fuso horário. Para cá e para cá, são 12 para cada lado. A Rússia tem 11. Mas o fuso horário ele tem aquela questão administrativa do horário. Então, o governo selecionou apenas 9 fusos. Então tem 9 fusos diferentes na Rússia. Então se você está num lugar aqui na Rússia 1 hora da tarde, tem outro lugar que ainda é Rússia, que 13 vai ser já 10 horas da noite. Entendeu? Então assim, 1 hora da tarde num ponto da Rússia, 10 horas da noite, num outro ponto da Rússia. Tá? Então é muito grande, é muito largo no sentido leste-oeste, tá bom? Cadê? Acertei essa conta? 13 mais 9, 22, tá certo. Bom, vamos lá. Ah tá, estabeleceram
Tá bom, pronto, achei aqui. Então, como é muito grande, como tem essa característica, a forma de dividir o continente foi em 6 regiões, são 6 partes. A primeira aqui, que é a Ásia Central, que são os estãos da vida. Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, taranã, taranã, estão. Um monte de estão aqui, estão nome para vocês lerem aqui direitinho. É uma região pouco desenvolvida, possui economia fraca e política instável, ou seja, as decisões políticas, como no Brasil, a gente já está acostumado com política instável. Hoje mesmo, pela manhã, aqui o nosso governador já foi, né, afastado, ou seja, isso demonstra uma instabilidade política. Tá? O relevo da região é predominante plano, tananã, vegetação, tá? E aqui um ponto importante. Todos os países que compõem a Ásia Central foram, durante o período da Guerra Fria, parte da União Soviética. Então, todos esses estãos aqui, a Rússia tomou conta deles e eles fizeram parte da União Soviética. A União Soviética não era apenas um país, eram vários países que formaram no caso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E todos esses países aqui dos estãos eram parte dessas repúblicas socialistas soviéticas. Bom, depois nós temos o Extremo Oriente, que é o leste asiático, onde nós temos China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, tananã, e vamos lá. É a região mais populosa do continente, a China contribui bastante para isso, mas o Japão, apesar de ser pequeno, tem gente para dedéu, tá? Sendo aqui, justamente o que eu falei agora, a economia dessa sub-região também se destaca, tendo o Japão e China como grandes potências econômicas. Tem Japão e China no teu lado do time, quando se fala de economia, é um upgrade gigantesco. Então se destaca muito nesse ponto aí. Os outros países também tem a sua Hong Kong, por exemplo, Coreia do Sul, a Coreia do Norte já vive uma política diferente, Taiwan também, Mongólia já não é tão assim, mas China, Coreia do Sul, principalmente China e Japão, elevam muito essa região no ranking econômico, tá bom? Apesar da China não demonstrar isso no seu país, né, porque a China, apesar de ter bastante desenvolvimento econômico, a população dela não é lá, isso não reflete na população. Então isso é uma das coisas que mais entra no debate, por exemplo, a China é um país desenvolvido ou não? Aí as pessoas tratam a China como um país desenvolvido hoje em dia, os Estados Unidos fala isso, né? Os Estados Unidos não fala isso, mas o Trump é a voz dos Estados Unidos, ele diz isso. Muitas pessoas concordam que a China já era para ser considerada um país desenvolvido. Por quê? Pela quantidade de dinheiro que o país gera, pelo potencial econômico do país, podendo superar até mesmo os Estados Unidos. Então, por isso, dizem, né? Entra numa nova teoria de que a China é um novo país desenvolvido. Porém, para ser um país desenvolvido, esse desenvolvimento econômico tem que refletir na sociedade, não é o que acontece na China. Está longe disso acontecer na China. Então, nós temos esse entrave aí para dizer que a China é ou não um país desenvolvido. No meu caso, eu acredito muito que ainda a China faz parte dos BRICS. Né? E eu acho que isso deve ser mantido. Porque a China é um país em desenvolvimento, apesar de ter um desenvolvimento econômico gigantesco, justamente pelo fator populacional isso não ser refletido, não concordo que a China seja tratada como um país desenvolvido. Porque para ser um país desenvolvido, você tem que ter tudo direitinho. Educação, saúde e renda. Não preciso falar muito porque eu não acho que a China seja um país desenvolvido, né? Na parte da saúde já fica meio meio claro aí porque né, estamos aqui hoje, mas enfim. E na questão do Japão, não. O Japão já é um país desenvolvido completamente, tá bom? Mas em questão de riqueza, esses países se destacam. Ásia Setentrional. Setentrional significa norte, tá? É a região onde fica a Rússia e a Sibéria, tá? Muito frias, tá bom? São as principais características aqui, o clima frio, taraná, e a parte dos Montes Urais que faz a divisão ali entre... É a divisão natural entre Europa e Ásia, tá? São os Montes Urais. Aqui fala um pouco sobre a Rússia, nada demais. Beleza.
nós temos o Oriente Médio. O Oriente Médio fica na Ásia. Algumas pessoas não acham que o Oriente Médio é uma região ali meio do limbo, né? Porque onde é que fica a Arábia? O cara vai olhar, pô, Arábia, não sei, a Arábia fica na África? Não, a Arábia fica na Ásia. Tá? E confundem também com a parte africana do não do Oriente Médio, tá? Mas do mundo do Islã, aquela galera que segue a região do são região, ó, a religião do Islã, que são os muçulmanos. Então, se você pegar ali mais ou menos, tu acha que Egito, Marrocos, Arábia é o mesmo pagode, mas não é. São continentes diferentes, tá bom? Então aqui é formado por Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Israel. Aqui, cara, você fica aqui, Síria, Turquia. Tu tá entre o petróleo e o tiro. É isso. Basicamente, pronto. Além do território. Não é terrorismo. Do território palestino. Mas tem também nessa área. Essa parte do continente asiático é marcada pelo fundamentalismo islâmico, como eu falei, a parte religiosa. Fundamentalista é aquela galera que se baseia a vida dela inteira na religião. Tudo dela é baseado na religião. Ah, flor de lis, né? Basicamente isso. Marcado por conflitos internos, como eu disse, né? Entre a bala e pela maior produção de petróleo do mundo e gás natural. Então, resumi perfeitamente. Tá? Tu tá entre o petróleo e o tiro, é basicamente isso. Sudeste Asiático. É formado por Poxa vida, vamos lá. Brunei, Camborra, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar. Achei fofo. Tailândia, Vietnã e Timor-Leste. Timor-Leste fala português, tá? Se quiser ir para a Ásia e você encontrar um lugar que fale português, vá para Timor-Leste. Foi colonizado também pelos nossos portugueses. Bom, essa região caracteriza-se pela grande desigualdade econômica dos países, tá? Esse país, não falei nenhum país maneiro aqui. Acho que no máximo a Indonésia, mas nem tanto. Indonésia tem população maior que a do Brasil, mesmo sendo um país ilha, tá? A Indonésia é toda separada ali, tem muita atividade sísmica. Lá onde fica o vulcão que eu mais gosto, o Krakatoa, né? E a Indonésia é bem um reflexo também de como o Japão, na questão de abalos sísmicos, nessa parte de fenômenos internos. Pronto, veio a palavra na minha mente. Porque se você vê que o país é muito separado ali, ele todo destroçado no mapa, já sabe que a atividade sísmica ali é gigantesca. E como o continente asiático ele é banhado pelo Oceano Pacífico, na região ali é onde fica o chamado Círculo de Fogo, que é uma região de constante atividade sísmica e o Círculo de Fogo por causa de atividade vulcânica, tá bom? Que tem a ver uma coisa com a outra, mas só para ficar aqui um adendo. Bom, desigualdade econômica, enquanto algumas regiões apresentam um aspecto político, aqui Mianmar apresenta economia estranã. E são classificadas como tigres asiáticos. Bom, o ponto do tigres asiáticos, a gente vai ter um capítulo só para isso aqui. Porque a questão dos tigres asiáticos é bem complexa, tá? Tem os primeiros tigres asiáticos, depois tem os novos tigres, agora tem os novíssimos tigres, daqui a pouco vão ter os super novos tigres, tá ali. Interessante, não sei o coletivo de tigres, né? Mas tá a tigraiada inteira ali. Bom, essa galera aqui, o que significa tigres asiáticos? A gente vai ter uma aula para isso. O tigre na cultura asiática, eu vou falar isso em 2 vídeos seguidos, não importa. Ele tem a característica de ser um animal astuto, inteligente e ele é agressivo, tá? Então por que são os tigres asiáticos? Porque eles são astutos e agressivos, mas em quê? No que está falando isso? No sentido industrial, no caráter econômico. Então eles atacaram esse ramo da economia e avançaram com inteligência e foi isso. Não precisava dessa parte, mas vamos lá. Ásia Meridional. Meridional significa sul, para acabar a aula. Também conhecida como Sul da Ásia. É formada por Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, tá? Aqui é onde fica o Everest, tá?
Os países do sul asiático apresentam graves problemas sociais, concentração de renda. A Índia é a maior economia da região, tá? A Índia faz parte dos BRICS também, ele é o I dos BRICS, tá bom? Sendo caracterizada por um país emergente, crescimento populacional que levará alguns anos a ser a nação mais populosa do mundo, ultrapassando a China. Por que isso vai acontecer? A China, apesar de tudo, ela não tem um fundamentalismo religioso tão grande. Então a China é tipo assim, igual o esquema, a situação que tinha antigamente. Primeiro veio o Mao Tse Tung, o primeiro cara brabão, então nós temos que ter uma população forte, tudo mais, e incentivava a população a crescer, por isso a população chinesa é assim. Depois veio um camarada depois dele, agora eu não lembro o nome dele, tá? Que teve a política do filho único, conhecida, que até hoje as pessoas falam dela aqui no Brasil. Ah, na China, tu não pode ter mais de um filho, não. Já acabou, em 2015, é recente. Também não vamos querer obrigar que todo mundo saiba isso. Aí, agora você está sabendo, você pode falar, não, 2015 mudou. Agora aí com o Xi Jinping, né, já pode ter mais de um filho, já voltou ao normal. Ah, mas como é que funcionava isso? Já tiveram aula de China? Ou vão ter ainda, que a gente está entrando agora na Ásia. Depois a gente fala sobre isso aqui. Então a China ela consegue fazer esse controle, ela tenta entrar ela já debateu isso antes, já modificou, já flexibilizou, mas você percebe que há um debate sobre o crescimento populacional na China, mas falta mercadoria lá. A gente compra carne cara aqui por causa do chinês também, que tem que comprar nossa carne, que igual agora teve no final do ano passado, deu um problema no gado lá, compraram nossa carne todinha, e a gente ficou aqui tendo que pagar caro pela carne que tinha. E aí, assim, quanto mais gente, mais consumo também de energia e tudo mais, enfim, isso vai gerando uma bola de neve, gera um problema para os chineses e isso já é debatido na China, diferente da Índia. Na Índia, o fundamentalismo religioso é muito forte. Aquela situação lá, a vaca é sagrada na Índia e tudo mais, isso demonstra como aquele povo é religioso. Então, é muito difícil você entrar com uma ideia no mundo religioso, ainda mais no planeta que nós vivemos, que nós temos muito presente a discussão entre Oriente e Ocidente, né? Isso aí é uma ideia ocidental, então a gente é visto para eles como algo surreal. Como isso, né? Como eles fazem isso? Nós somos errados, tá? Na visão deles e vice-versa. Sendo que, para chegar a esse debate na sociedade indiana, é mais complicado, tá? Recentemente, eles conseguiram evitar o casamento com pessoas que são de menor, ou seja, o cara podia com 60 anos casar com uma menina de 10 anos, 8 anos e tava tudo suave. Tava na lei, de boaça. E não é uma realidade legal, não é bacana isso. Mas aí conseguiram, através de um processo muito grande, da mulher começar a falar mais na sociedade, e aí elas começaram a ver que estava errado e tudo mais, e aí conseguiram modificar isso e, graças a Deus, essa ideia mudou. Um outro ponto importante e interessante aqui na Índia é o costume que eles têm de guardar algumas relíquias. Então, por exemplo, a concentração de ouro mundial está muito na Índia. Mas não é para a Índia produzir, está na mão de pessoa normal. O cara tem várias coisas de ouro guardado em casa, na mão das mulheres indianas. Isso aqui é uma grande parte da concentração do ouro mundial está na Índia, muito por causa disso. Eles guardam essas bijuterias, essas relíquias, tá bom? Uma ouro de bijuteria tá meio complicado. Mas enfim, é isso. Dei uma alongadinha, né? Porque a gente brinca, conversa mais um pouquinho. Vai falando um pouco sobre cada coisa que tem aqui que vem vindo na mente também na hora. E é basicamente isso. Próxima aula, o tema será? Não sei. Na próxima aula. E vamos fazer os exercícios do capítulo, tá? Eu não coloquei aqui embaixo, para você que também não vou. Nono ano a gente já tá calejado. Mas o exercício conceitual, aquele de escrever direitinho, tu faz. Né? Vai lá, vai colocar lá no seu caderninho e vai fazer. Aí na outra aula eu vou corrigir esse exercício. Vou mandar para vocês um gabaritozinho para vocês olharem lá, tal. E o contextualizado, que é o de marcar X, a gente faz junto durante o tempo de aula, durante o período de aula. Então é basicamente isso, tá? Agora a próxima aula vai ser diferente dessa. A gente começa fazendo a correção desse capítulo 17 e depois a gente vai para a aula que vai ser referente ao capítulo 18.
Show de bola? Tamo junto, até a próxima.